Olá, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula de matemática com um assunto que fala sobre frações. Frações maiores que um inteiro ou frações menores do que um inteiro. Na aula passada, a gente viu frações que representam o inteiro, não é? A gente viu como são essas frações que representam o inteiro. Hoje, nós vamos ver as frações que representam, né, partes maiores do que o inteiro e frações que representam partes menores do que o inteiro, tá bom? Quinto ano, vamos iniciar nossa aula de hoje? Bem, na aula de hoje, o que é que a gente vai fazer? Eu vou começar com um exemplo que ele diz assim: circule de amarelo as frações que representam uma parte menor do que um inteiro. Isso aí a gente ainda não sabe fazer, porque eu ainda não expliquei, tá certo? Deixa para depois. Circule de vermelho as frações que representam um inteiro. Isso aí a gente já sabe, porque eu falei na aula passada. Frações que representam um inteiro são aquelas frações que têm o numerador e o denominador iguais. Então, a gente vai circular de vermelho as frações que representam um inteiro, ou seja, que tem o numerador e o denominador iguais. Então, vamos circular ali 3 terços, né? Porque o 3 no numerador é igual ao 3 do denominador, 3 terços. 6 sextos também representam o inteiro. E 7 sétimos também está representando o inteiro. Isso aí foi da aula passada, né? Isso aí, quem ainda não viu a aula passada, retorna para ver, né, quais são as frações que representam o inteiro. São sempre aquelas que o numerador são iguais ao denominador. E depois ele pede para a gente circular de azul as frações que representam uma parte maior do que o inteiro. A gente também ainda não viu. Vamos ver primeiro esse assunto, depois a gente retorna e termina de fazer essa atividade. Agora, gente, vamos continuar nossa aula. Eu peço que vocês agora peguem um caderno de vocês e anotem o que eu vou colocar aqui agora no slide, porque essa parte é muito importante. A gente vai estar utilizando nas próximas aulas, tá certo? Nós vamos ter que diferenciar o que é uma fração própria do que é uma fração imprópria. Então, já coloquem aí no caderno de vocês fração própria. Embaixo, mais um pouquinho, fração imprópria, porque a gente vai precisar diferenciar esses dois tipos de fração. Vamos começar por fração própria. Copiem aí no caderno de vocês que fração própria é o seguinte: é toda a fração em que o numerador é menor do que o denominador. Então, se eu pegar uma fração em que o numerador é menor que o denominador, a gente vai chamar essa fração de fração própria, tá certo? Toda a fração própria, né, é, representa uma parte menor que o inteiro. Ou seja, se eu pegar o numerador, uma fração em que o numerador é menor do que o denominador, a fração é menor que o inteiro. Vamos para alguns exemplos. 3 quintos é uma fração que representa uma parte menor do que o inteiro. Por que menor do que o inteiro? Porque o numerador, que é o 3, é menor do que o denominador, que é o 5. 1 meio também é uma fração que é menor do que o inteiro. Por que é menor que o inteiro meio? Porque o numerador é menor do que o denominador. Então, sempre que o numerador for menor que o denominador, a fração representa um número menor que o inteiro. Tá certo? Olha lá, 15/26 avos também é uma fração que representa um número menor que o inteiro, tá certo? Todas essas aí são frações próprias. Então, agora a gente já pode voltar naquela atividade e circular de amarelo as frações que representam uma parte menor que o inteiro. Menor que o inteiro é quando o numerador é menor que o denominador. Ou seja, vou circular 5 nonos, ali ó, 5 é menor que 9, 5 é numerador e 9 denominador, então eu vou circular 5 nonos. 3 quartos também é uma fração própria, porque o numerador é menor que o denominador. 1 meio também é fração própria, representa uma fração menor que o inteiro, tá certo? Então, todas essas três aí eu teria que circular de amarelo, porque a gente viu que elas são frações próprias, e frações próprias representam números menores que o inteiro, ou seja, números em que o numerador, frações em que o numerador são menores que o denominador.
Agora vamos falar de fração imprópria, tá certo? Frações impróprias são todas aquelas frações em que não são próprias, tá certo? Então, quando é que não vai ser uma fração própria? Quando o numerador e o denominador forem iguais, por exemplo, ou quando o numerador for maior do que o denominador. Então, fração imprópria é toda a fração em que o numerador é maior ou igual ao denominador. Então, a gente já viu quando a fração, né, tem o numerador e o denominador iguais, né, a fração é igual a um inteiro. Mas quando a fração tem um numerador maior do que o denominador, a fração é maior que um inteiro. Então, por exemplo, 8 quintos. 8 quintos é uma fração que representa uma parte maior do que um inteiro, porque o 8, que é o numerador, é maior do que o 5, que é o denominador. 13 sextos também é uma fração imprópria. É uma fração imprópria porque está representando uma fração que representa uma parte maior que um inteiro. 13 sextos. 13 é maior do que 6. 29 dozeavos. 29 dozeavos, o numerador é maior que o denominador, então essa fração representa um número maior que um inteiro. Tá certo, gente? Então, a gente já pode retornar lá para aquela questão e responder, o último ali que está faltando, circular de as duas frações que representam uma parte maior do que o inteiro. Partes maiores que o inteiro, fração que representa a parte maior que o inteiro é quando o numerador é maior que o denominador, ou seja, 8 sétimos, 8 é maior que o 7, 10 terços também representa uma fração maior que o inteiro, porque o numerador é maior que o denominador, e 4 terços também. Tá certo? Completamos tudinho. Agora vamos fazer um exemplo da seguinte maneira. Vamos fazer um exemplo para representar essa figura em forma de fração e depois escrever como é que eu leio essa fração. Da seguinte maneira, gente, presta atenção que tem uma atividade parecida que vocês vão fazer. A fração, quando eu vou representar uma fração, eu gosto sempre de começar pelo denominador. Então, o denominador, eu vou colocar quantas partes cada inteiro foi dividido. Olha, esse inteiro aqui foi dividido em 4 partes, esse inteiro daqui também foi dividido em 4 partes, então o denominador eu coloquei 4, tá certo? Então, o denominador indica quantas partes cada inteiro foi dividido. O inteiro foi dividido, cada inteiro foi dividido em 4 partes. O numerador, basta eu contar quantas partes foram coloridas. Então, foram coloridas 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colocar 5 no numerador. Entenderam? É fácil, né? Então, 5 quartos. Então, como é que eu leio isso? 5 quartos. Beleza? Maravilha, né? Se quem ficou na dúvida, eu vou fazer outro exemplo. Eu tenho essas figuras aqui. E aí, como é que eu começo? Vou começar pelo denominador. No denominador, eu coloco quantas partes cada figura foi dividida. Essa figura foi dividida em 5 partes, essa foi dividida em 5, essa foi dividida em 5, todas foram divididas em 5, então eu vou colocar denominador 5, tá certo? E o numerador é só contar quantas partes foram pintadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então eu coloquei 13 ali no numerador. Fácil, né, gente? Vou passar uma atividade parecida com essa para vocês, viu? A leitura fica 13 quintos. Quem não entendeu, retorna esse vídeo, eu vejo como é que eu fiz de novo, Qualquer coisa é só me perguntar lá no grupo. Vou fazer outra atividade para a gente fixar. Bem, agora eu vou dizer a fração, essa fração aí, e a gente vai ter que desenhar a figura e depois dizer como é que eu leio essa fração. Olha, essa fração é 5 terços, Então, eu vou desenhar uma figura, O 3 ali embaixo está indicando que eu divido essa figura em 3 partes iguais. Então, eu vou pegar a figura e dividir em 3 partes iguais. Tá certo? Então, eu vou ter que pintar 5 terços. Vamos lá? Pintei 1 terço, pintei 2 terços, pintei 3 terços e não tem mais como eu pintar. Só eu já pintei 3 terços, mas eu tenho que pintar 5 terços. Pintei 3 terços, então eu vou desenhar outra figura, Também, de novo, com 3 partes iguais, porque o denominador, como o denominador é 3, todas as minhas figuras têm que ter 3 partes iguais, tá certo? Então, eu já pintei 3 terços, vou pintar agora 4 terços e, por fim, para eu terminar, 5 terços. Terminei de fazer a minha figura. Ficou 5
terços. Tá vendo, gente? Maravilha, né? Como é que eu leio? Eu tô toda hora falando já 5 terços, 5 terços. A resposta lá da leitura, 5 terços. Vamos fazer um outro exemplo só para a gente fixar essa fração aqui, 8 sextos. Então, eu vou dividir em 6, né, partes iguais. Eu já percebi que eu tenho que botar mais de uma figura, né, mais de um inteiro ali, porque eu vou pintar 8, vou ter que pintar 8. Então, pintando 8, ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pintei 8, 8 sextos, tá certo? Então, como é que eu leio? 8 sextos. Fazer só mais uma última atividade antes da gente encerrar a aula. Agora eu vou dizer a leitura, a gente tem que colocar a figura e a fração. Então a leitura que eu coloquei ali, ó, 7 meios. Como é que eu coloco? Vou botar logo a fração 7 meios, que é fácil. 7 sobre 2, né? 7 meios. Então eu coloquei ali. E como é que eu faço essa figura? Então eu vou ter que ter figuras que só tenham duas partes iguais. Figuras que estejam divididas só em duas partes iguais. E eu vou ter que ter várias figuras para eu pintar 7, né? Então, eu botei aqui, ó. Todas as figuras estão divididas em duas partes iguais. E eu pintei 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 pintadas, tá vendo? Desenhei a figura de referente a 7 meios. Próximo, 6 quartos. Vou botar logo a fração que é fácil. 6 sobre 4 dá 6 quartos. E aí, eu tenho que desenhar figuras. Olha o denominador lá, 4. Eu tenho que desenhar figuras que estejam divididas em 4 partes iguais. E eu desenhei essas figuras que estão em 4 partes iguais e pintei 6. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pintei 6 e pronto, gente, nossa aula terminou. Vou deixar uma atividade para vocês fazerem. Atividade do módulo de matemática, páginas 10 e 11. Tá bom? Legal? Fiquem com Deus e até a próxima aula.